Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar um pouco sobre formatação. Eu tenho aqui uma tabela sem formatação nenhuma, como vocês podem ver, e eu vou tentar fazer com que ela fique com uma aparência um pouco melhor. Tá certo? O Excel ele tem uma série de recursos para formatação e você pode basicamente fazer a formatação de duas maneiras. Você pode fazer a formatação manualmente, então você seleciona o intervalo que você quer formatar e altera as propriedades da formatação através aqui do grupo fonte, do grupo alinhamento, ou você pode utilizar um estilo de formatação personalizado. Tá? Então vamos começar fazendo da forma manual e depois a gente vê como é que usa a formatação personalizada. Tá certo? Então aqui no grupo fonte eu tenho as opções de tipo de fonte. Então cada tipo de fonte tem um nome. E eu tenho, vou colocar aqui o calibre. Eu tenho também a opção de tamanho da fonte. Então observe que eu vou passando o mouse aqui por cima dos números, né, dos valores, e ele vai mudando para mim o tamanho. Eu posso colocar o texto em negrito, itálico ou sublinhado. Então vou selecionar aqui a primeira linha, que contém os rótulos, e vou colocar o texto em negrito. Além disso, eu quero mudar o alinhamento desse texto, eu quero deixar ele centralizado. Então aqui no grupo alinhamento, você tem aqui os botões para alterar o alinhamento do texto. Tá? Então esse botão aqui do meio é o centralizar, clico nele, como você pode ver o texto fica centralizado. E tem um outro centralizar aqui em cima, que ele centraliza o texto na vertical. Então para que isso serve? Imagina o seguinte, essa linha 1 aqui eu vou aumentar a altura dela. Então observe que o texto ele fica posicionado na parte inferior da célula. Então aqui no grupo alinhamento tem essa opção de alinhar no meio, tá? Clico aqui, ele vai centralizar o texto exatamente no meio da célula. Você pode aumentar a largura das colunas. Uma forma de fazer esse ajuste de maneira mais rápida é selecionar todas as colunas do intervalo e aí você vem na interseção, né, entre uma coluna e outra e aumenta o tamanho. Tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Então, as demais colunas vão ficar com a mesma largura. Então, cheguei aqui na largura ideal. E agora eu vou centralizar o restante do texto aqui. Ó. Seleciono o restante do intervalo. Vamos centralizar. Eu também posso mudar o preenchimento da célula. Então, na linha 1, vou selecionar o intervalo que contém os rótulos. No grupo fonte tem o balde de tinta. Clico na seta do lado direito. Vai abrir uma paleta de cores. Eu vou escolher uma cor que vai ser usada como preenchimento da célula. E agora vou colocar borda nessa tabela. Vale lembrar que é o seguinte, as linhas de grade do Excel, elas não aparecem quando você imprime a sua tabela. Então normalmente a gente coloca as linhas de grade aqui manualmente. Tá? Então no grupo fonte eu tenho aqui as opções de bordas, vou clicar na seta, ele vai me exibir uma lista com várias alternativas, várias opções que eu posso utilizar. E aí eu vou colocar aqui a opção todas as bordas. Então ele vai adicionar as linhas de grade na tabela. E se eu quiser eu ainda posso personalizar essas linhas de grade. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui nas opções de bordas e vou lá na última opção que é mais bordas. Ele vai abrir uma caixa de diálogo. Tá? Então certifique-se de que você está aqui na guia bordas. Você pode escolher aqui o tipo de linha que você vai utilizar. E depois você vai clicar aqui em contorno ou interna, ou em ambas, né? Então eu quero essa linha no contorno e também na parte interna. Observa aqui no exemplo que ele dá um preview de como vai ficar aquilo ali. Tá certo? Além disso, dá para mudar a cor da borda. Então vamos fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou colocar uma borda azul escuro. Vou escolher aqui um tipo de linha, pontilhado. Eu quero no contorno e também na parte interna. Vou dar um OK. Observe aí que ele já alterou a borda da tabela toda, tá? Você também pode alterar o alinhamento do texto. Eu vou selecionar novamente aqui a linha 1. No grupo alinhamento, eu tenho o botão aqui de orientação. Vou clicar nesse botão e vou usar a opção girar texto para cima. Observe que ele mudou a orientação do texto. Vou redimensionar aqui a altura da linha. Em algumas situações pode ser que você precise utilizar isso aqui, tá? Nesse caso aqui não ficou tão legal, tá? Eu vou voltar aqui para a orientação normal. E vamos falar um pouquinho sobre formatação de número.
vocês observarem aqui na coluna E e na coluna F, eu tenho datas. Só que essas datas aqui estão representadas de forma numérica. Então eu não consigo visualizar e entender que isso aqui é uma data. Isso é muito comum no Excel. Até porque o Excel ele trata todas as datas como um número serial. Então como é que eu faço para o Excel entender que isso aqui é data? Eu vou vir aqui na guia página inicial, grupo número, e eu tenho uma caixa de listagem onde eu posso selecionar o formato que eu vou utilizar para aquele número. Então esse número aqui no caso é uma data. Vou usar o formato de data abreviada. Você também tem a opção de data completa. Ok? Cliquei ali, ó. Você pode perceber que ele já altera para data. E na coluna G eu tenho valores. Isso aqui eu estou tratando de dinheiro, né? Então eu venho no grupo número, novamente eu vou selecionar ali na lista um tipo de valor compatível com moeda. Então pode ser o moeda ou o contábil. Eu vou usar o contábil aqui. Observe que ele já adiciona o R cifrão. Então, saber manipular as informações e utilizar a formatação adequada é muito importante. Até porque você não vai querer entregar uma planilha mal feita para o teu chefe, né? Bom, vamos encerrar essa videoaula por aqui e a gente continua na próxima, tá?